Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa. Bom dia, Canaã. Esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas. Desde já, meu irmão, minha irmã, você que sempre nos acompanha, nos prestigia nesse início de ano, né? Eu quero que você pedir a você, solicitar a você que compartilhe essa live, o Bom Dia Canaã, esse programa abençoado, abençoador, tem chego, né, a muitos lugares. O nome do Senhor tem sido glorificado, testemunhos para a glória de Deus nós temos recebido e você pode contribuir para isso. Você também, que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, né? Estamos aí muito próximos a atingir a marca de 122 mil inscritos para a glória de Deus. Lembrando ainda que nós estamos na plataforma do Facebook e também lá no Instagram. Você, assim que deseja, nos acompanhe e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Nessa manhã eu já quero aqui cumprimentar ao presbítero Fernando, está ali no culto, no escondido, mas é fundamental para que essa live aconteça, toda a equipe de mídia que faz esse trabalho excepcional, garantindo que essa live, né, chegue aí com essa qualidade para você aí, de repente, nesse período, quem sabe, de férias aí, né? E o nome do Senhor assim é glorificado. E hoje, recebendo novamente aqui, sempre uma alegria tê-lo conosco, evangelista Armando Albuquerque, lá da congregação de Santo André. Deus abençoe, evangelista Armando. Obrigado por receber, atender aqui o convite do Bom Dia Canaã nessa manhã, nesse início de ano, né? Uma alegria realmente tê-lo conosco. Tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus tem uma palavra ao meu, ao seu, ao nosso coração. Fica ligado, vai compartilhando a live. Evangelista Armando, bom dia. A paz do Senhor Jesus, né? Feliz ano novo para o Senhor, Deus abençoe. Está tudo bem nessa manhã? Como é que está? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, pastor Eduardo Malaquias, a paz do Senhor Jesus para o presbítero Fernando e também para todo o povo de Deus que está congregado nesta manhã em torno desta programação abençoada. É uma alegria. E nós estamos aqui agora nos primeiros dias do ano. O ano está se iniciando, é uma oportunidade para me dirigir a todo o povo de Deus, desejando que neste ano de 2024 tudo vá bem. Esses são os nossos votos, o nosso desejo. E com Deus no barco, tudo vai bem. Amém. Evangelista Armando, eu também creio assim, né? Que a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não traz dores, vai estar sobre a vida Sem do dúvida. seu povo nesse ano de 2024. Novamente, uma alegria recebê-lo aqui, né? Evangelista Armando, ali da congregação de Santo André, como disse ali, né? Pastor Ronaldo, missionária Val, né? É, sempre na frente ali, auxiliando. Deus te abençoe, viu? Meus irmãos, Amém. nós já Amém. vamos orar para nós recebermos então a poderosa e bendita palavra do Senhor nessa manhã. Abra o seu coração, compartilhe a live. Tenho certeza que a palavra ministrada hoje vai alcançar terra boa e essa terra vai produzir, porque o Senhor é um Deus fiel. Vamos orar então? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã. Pai, o ano está se iniciando nos primeiros dias, ó. E o Senhor já tem falado conosco por esse tempo. Como a tua graça é tão maravilhosa e tem nos alcançado, Senhor. Pai, que nessa manhã não seja diferente. Usa o teu filho, evangelista Armando, como instrumento da sua palavra, Senhor. Como instrumento do teu espírito. Tenho certeza que essa palavra que o Senhor colocou no coração do teu filho, do teu servo, é o que nós precisamos para esse tempo, Senhor. Então, usa ele, dê a ele tranquilidade, unção, graça, ao ministrar a tua palavra. Enquanto ele ministrar, Senhor, visita o teu filho, o teu servo,
Continue dando saúde ao teu filho, unção, graça, direcionamento. Visita também a sua esposa, Senhor, a irmã Isabel. Ah, Senhor, dá saúde aos seus filhos, ó Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos deles, que prosperem para a honra e glória do teu nome. Fala com o teu povo essa manhã, Senhor. Que o teu nome continue sendo glorificado. Nós precisamos ouvir a tua voz e por ela nos guiarmos, nos direcionarmos, Senhor. Que a tua palavra nessa manhã seja de resposta para quem precisa de resposta. Que a sua palavra seja cura, Senhor, nessa manhã. Seja um motivo de libertação, transformação. Ah, Senhor, a tua palavra é viva e ela é eficaz. Em nome de Jesus, use o teu filho. Assim nós oramos e cremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Evangelista Amém. Armando, como é Amém. bom recebê-lo aqui, viu? Fique à Amém. vontade, Amém. na liberdade do Espírito Santo nessa manhã. Amém. Obrigado. Eu convido os irmãos, aqueles que podem, que abram as suas Bíblias. Nosso livro de fé e prática. Abram as suas Bíblias no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28 será a nossa leitura. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra de pregar a sua palavra. Quero agradecer à nossa liderança espiritual, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson de Moraes, por esta programação abençoada. Quero agradecer à equipe que coordena esse programa por me abrir as portas para falar da palavra de Deus. Ao presbítero Fernando, que é, na verdade, quem se encarrega de fazer com que a mensagem chegue ao seu destino. Agradeço a todos e peço que Deus abençoe esta programação e todos que estão envolvidos com ela, e todos aqueles que acompanham a programação. Que neste ano de 2024, a prosperidade chegue a cada um dos lares dos irmãos, das irmãs que estão acompanhando esta programação. Já acharam? Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, nós estamos aqui no início de um novo ano. Há uma certa tradição, e é uma tradição salutar, de que no início do ano as pessoas examinem as suas vidas, olhem para trás, vejam os seus projetos, as suas metas do ano anterior, aquilo que conseguiu realizar, aquilo que por alguma razão não aconteceu. E isso acontece em cada lar, em cada pessoa, em cada coração que se ocupa e que se preocupa em estabelecer uma reta para a sua vida, um caminhar, um projeto para a sua vida. E, às vezes, quando a pessoa faz esse exame, às vezes ela encontra alguns problemas, ela vê que alguma coisa não aconteceu, ela acaba encontrando uma certa frustração consigo mesma por não ter podido desempenhar aquele projeto, não ter podido realizar aquela meta. E essa frustração pode gerar uma certa melancolia, nos casos mais graves, até depressão. E é muito frequente nessa época do ano, sobretudo aquelas pessoas desesperançadas, a incidência de suicídios. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. O crente não precisa nunca, jamais estar frustrado, porque nós, por esta palavra, nós vimos que todas as coisas cooperam para o bem do crente. Todas as coisas cooperam para o bem do crente. Há um grande evangelista que já está com o Senhor desde o ano passado, Luiz Esquiliró,
que é chamado o pastor dos 5 continentes, que numa certa ocasião ele foi chamado para uma campanha evangelística em Buenos Aires. E na noite em que estava programada essa campanha, o evento que ia ser realizado num grande cinema que havia sido alugado pelo pastor local exatamente para isso, nessa noite o governo decretou toque de recolher. Ninguém podia sair à rua. Isso é muito comum naquele país por causa dos movimentos, os piquetes de greve, os movimentos grevistas, e até recentemente houve toque de recolher por causa da Covid. Mas o fato é que, nessa noite, na noite que estava programada para a campanha evangelística, havia um toque de recolher. Mas o pastor, o evangelista Luiz Esquiliró, foi até o local do evento, junto com o pastor da igreja local, naquele cinema enorme, e estavam lá, chegando a hora do evento, havia 2 pessoas assentadas, aguardando o início do culto. E o pastor, certamente muito preocupado, havia provavelmente despendido um valor alto para alugar o local, perguntou ao evangelista Luiz Esquiliró se deveria cancelar o evento. E ele respondeu àquele pastor: olha, não, nós não viemos aqui para pregar a palavra de Deus. Viemos. Não tem 2 pessoas ali querendo ouvir a palavra de Deus? Tem. Então nós vamos fazer o culto normal. E foi o que aconteceu. E ao final do culto, o evangelista fez o apelo se alguém queria aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E um daqueles 2 veio à frente e entregou, rendeu a sua vida ao senhorio de Jesus. E ali houve festa no céu por causa daquilo. Terminado o culto, os 4 se reuniram, e aí aquele que não havia se levantado falou: olha, eu não me levantei porque eu já sou crente, eu vim aqui para trazer o meu amigo. Ah, que bom e tal, e se despediram, e a história acaba aí, se não fosse a intervenção de Deus. Alguns anos depois, o evangelista, andando pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, escuta chamarem o nome dele. E quando ele olha, não conhece a pessoa, e quando se aproxima da pessoa, a pessoa fala: você não se lembra de mim? Eu sou aquele que estava em Buenos Aires naquela noite e que decidiu aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Oh, que maravilha e tal. E daí a pessoa falou: e tem mais, eu me dediquei à obra, agora eu sou pastor. E já fundei um número imenso de igrejas. Por meio dessas igrejas, muitas pessoas foram salvas. Então, o Luiz Esquiliró, evangelista, ficou sabendo, naquela noite, mais uma vez, porque ele certamente já sabia, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Esse texto está na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um livro doutrinário. Foi escrito pelo apóstolo Paulo para aqueles crentes que estavam se convertendo em Roma, e também para os judeus que moravam em Roma e também estavam se convertendo. E ele tinha uma preocupação que eles tivessem um genuíno ensino sobre a palavra. E é quase que um mini tratado teológico. Eu costumo dizer que Paulo pegou a Bíblia toda, sintetizou dentro dessa carta. E nessa carta, então, neste capítulo 8, nós achamos esses 3 versos que nós acabamos de ler. Esse verso 28, eu gosto dele na versão da Bíblia King James, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Todas elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a gente já percebe aí nessa leitura desses 3 versos que Paulo está comunicando que Deus controla todas as coisas. E quando Deus controla todas as coisas, ele controla para o bem. Em Deus não há mal, Deus só há bem. Então, quando ele está controlando as coisas, essas coisas têm que juntamente trabalhar em favor do bem.
E a palavra diz que Deus também coloca todas essas coisas para trabalhar. Sabemos que todas as coisas trabalham, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A passagem também nos diz que Deus opera em favor dos que o amam. Para aqueles que o amam, ele opera para o bem. E ainda diz que Deus tem um propósito para esses que o amam. E esse propósito também é para o bem. Quando nós vemos o verso 28, ele começa dizendo o seguinte: sabemos. É um verbo, o verbo saber, é um verbo que denota certeza. Ela não, o verbo usado por Paulo não foi presumir, presumimos, presumo. Não foi intuir, intuímos. Não foi supor, supomos. Não, o verbo foi sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, temos certeza absoluta disso. E essa sabedoria, o alcance dessa sabedoria está no verso 16, quando diz lá: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós sabemos. O Espírito Santo nos conta isso que nós estamos lendo, confirma isso que nós estamos lendo. E que coisas são essas? Quais são essas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? A palavra diz: todas. Todas as coisas cooperam. As coisas boas e as coisas más cooperam. Por exemplo, Naamã foi acometido de uma lepra. Que coisa má, que coisa terrível. Havia sobre ele uma sentença de morte. Mas Naamã vai ao encontro do profeta, lá em Samaria. E lá naquele local, as coisas que eram más se tornam coisas boas, porque ele é curado da sua enfermidade, ele tem um encontro com Deus, ele se torna um adorador, ele volta para a Síria como missionário. Todas as coisas cooperam para o bem. As alegrias e as tristezas fazem parte de todas as coisas. Nós temos, por exemplo, Ana. Ana teve um período de muita tristeza na sua vida porque não conseguia gerar um filho, que ela anelava, ela desejava gerar um filho. E aí ela se coloca diante de Deus clamando, pedindo, e aquilo que era uma impossibilidade, Deus transforma numa capacidade. A tristeza de Ana cooperou para o bem dela, que ela engravidasse, e mais do que isso, que ela gerasse o profeta Samuel. Que maravilha! Que maravilha! As coisas piedosas e as coisas ímpias também cooperam para o bem. Por exemplo, Saul e Davi. Saul era um ímpio, um desobediente, um rebelde. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas foi preciso que o ímpio se rebelasse para que surgisse o reinado de Davi e abençoasse o povo de Deus. E também as coisas que provêm de Deus e as coisas que não provêm de Deus. Sim, até as coisas que não provêm de Deus e provêm daquele outro lá, também cooperam. Por exemplo, é Jó. Jó teve a sua vida praticamente arrasada, virou terra arrasada a vida de Jó. Mas Deus resgatou Jó de uma forma maravilhosa e ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Ou seja, cooperou para o bem dele, aquele arrasa que ele sofreu provocado pela força do diabo. Agora a gente fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é esse bem? O que é esse bem? Ora, não existe bem maior do que o amor de Deus.
é o bem supremo, é o bem insubstituível, é o bem que não tem preço, é o bem que não tem limite. Todas as coisas cooperam para esse bem. Deus é amor. E quando esse bem está instalado sobre a sua vida, meu irmão, sobre a minha vida, nós estamos com Deus cuidando da nossa caminhada. E é isso que acontece com você e comigo, por nós termos um dia aceitado Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós somos alvos desse bem, que é o amor de Deus. Para esse bem, que concorre, que concordam, todas as coisas se manifestar, é preciso que Deus esteja no governo. É preciso que Deus comande todas as coisas. É por meio delas que Ele nos cerca com o seu amor. Então, às vezes, você se frustrou na virada do ano porque fez um balanço e falou, mas aquilo não aconteceu, mas foi para o seu bem. Ou foi para o meu bem? É para o bem. E quem são esses que amam a Deus? Você ama a Deus? Então você é submisso a Ele, porque os que amam a Deus se submetem a Ele, não são rebeldes. O homem perdeu, o homem foi destituído da glória de Deus, quando lá no jardim do Éden, ele se rebelou contra Deus, ele desobedeceu a Deus. E ao desobedecer a Deus, ele se tornou um rebelde. Mas aqueles que hoje tiveram encontro Salvador com Jesus Cristo, como é o seu caso, como é o meu caso, como é o caso do pastor Eduardo, do presbítero Fernando, como é o caso de praticamente todos que estão aqui acompanhando essa live, ou talvez todos, nós tivemos um encontro que nos restituiu a comunhão com Deus. E essa restituição nos torna obedientes. É por isso que a palavra diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós somos restituídos à condição original, nós deixamos de ser rebeldes, nos tornamos obedientes. Nós não há mais sacrifício, não temos que entregar nenhuma morte no altar. Na verdade, essa submissão não cobra de nós é, nada que venha causar dano. Ao contrário, essa submissão vai nos encaminhar para a santificação. Então, esse é o sacrifício único que é pedido de nós. Transformarmos a nossa mente para caminharmos em direção à santificação. Em 1 Pedro está escrito lá, sede santos, é Jesus falando, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, se torne igual à minha imagem. Sim, se torne igual à minha imagem. Ou seja, volte ao seu status original lá do Jardim do Éden. É isso que Jesus está falando aí. Sede santos, porque eu sou santo. Esse amor também está descrito em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8, que diz, é um amor que nunca acaba. O amor de Deus nunca acaba. É o amor ágape, é o amor duradouro, é o amor para sempre. Paulo, escrevendo ainda nesse mesmo capítulo 13, fala lá que agora ficam a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E isso é claro, isso é óbvio, porque a fé atua no amor. A fé atua através do amor. A esperança só se justifica onde há amor. Imagine onde há ódio, que esperança nós temos? A esperança só se justifica onde há amor. Esse amor, Paulo fala, que é um amor que ele entrega tudo. Em Filipenses, capítulo 3, ele fala, perdi tudo por amor a Cristo. Esse perdi é renunciei. Renunciei a tudo por amor a Cristo. Porque vale a pena. Porque é bom. Porque todas as coisas estão a serviço daquele que nos ama.
Esse evangelista que eu citei, Luiz Esquilió, ele era um milionário, ele tinha indústrias, ele era um homem, ele era doutor em economia, ele prestava assessorias para bancos, ele era muito rico. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele renunciou a tudo, como Paulo. E ele foi vendendo as suas propriedades para poder pregar o evangelho. Ele pregou o evangelho em 56 países. Ele é, como eu disse, ele é chamado o pastor, o pregador de 5 continentes. Mas agora, quando ele estava próximo da morte, no ano de 2021, ele declarou que ele não tinha mais nenhum bem. E, inclusive, estava morando onde ele morava, era alguém que cedia gratuitamente para ele. Ele havia renunciado a tudo por amor a Cristo. Mas, já que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é aquele pelo qual nós somos criados, para vivermos em santidade lá no Jardim do Éden. Para isso que o ser humano foi criado, para viver em santidade. Então, esse é o propósito. Então, quando ele nos busca, quando ele encontra você na rua, encontra eu na rua e fala: Ei, você, vem cá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fez isso, ele estava querendo que você, que eu voltássemos lá para o jardim do Éden, em condição de santidade. Então, esse é o propósito de Deus, que sejamos santos e participemos da glória do seu Filho Jesus. Os versos 29 e 30 que nós lemos aí, eles falam de 4 momentos dessa decisão, desse planejamento de Deus. É um planejamento de Deus. Primeiro, ele nos conheceu de antemão nos conheceu, fala o verso 29. Ele nos conheceu de antemão, ele já nos conhecia quando estávamos sendo formados no ventre das nossas mães, diz a palavra. Mas ele nos conheceu muito antes disso, antes dos inícios dos tempos. E ele nos predestinou exatamente para sermos conforme a imagem do Filho, ou seja, santos. É o que está em Filipenses, é o que Paulo fala lá em Filipenses. Eu quero ser como Jesus, quero ser crucificado como ele, quero ser ressurreto como ele. Ele também nos chamou. Esse chamado é a graça, aquela graça que é inexplicável, a maravilhosa graça que a gente canta. Ele nos chamou, estando nós mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, ele nos chamou. Ele se interessou por você. Então, qualquer coisa coopera para o seu bem, porque ele tem essa coisa no controle. Ele também nos justificou quando ele nos chamou e nós falamos: sim, nós queremos o senhorio do teu filho sobre as nossas vidas. Quando nós dissemos isso, ele falou: então, você está livre da culpa, do pecado. Ele nos justificou. E agora nós somos justos, nenhuma condenação há sobre nós. Agora o pecado não tem domínio sobre nós. Agora nós temos a vida eterna, acesso à vida eterna. E ainda mais, a palavra diz, em quinto lugar, que ele nos glorificou. Nós estamos na glória com o Filho dele, assentado ao seu lado direito. Ainda não, sim, mas ainda não, porque nós já lá nos assentaremos quando ele vier buscar a sua igreja, e junto com essa igreja você vai subir, eu vou subir. Todas as coisas cooperam para isso. É por isso que você está na igreja, é por isso que você está acompanhando essa live nesta manhã. São coisas que estão cooperando para que você acenda a glória eterna, meu irmão. Que maravilha, que maravilha. Agora, nesse início de ano,
Nós temos agora que estabelecer os nossos planos, não é verdade? Não sei se você já fez os seus. Planejar é bom. Jesus fala lá no livro de Lucas, capítulo 14. Quem é que vai construir uma torre e não faz antes um projeto? Qual é o rei que vai à guerra e não faz antes os cálculos para ver se dá para ganhar a guerra? Tem que planejar. Planejar é bom, é necessário. Então, provavelmente, você ainda está fazendo o seu planejamento, nós estamos nos primeiros dias, e quando você for fazer esse planejamento, lembre-se do amor de Deus. Karl Barth, um grande teólogo alemão, aliás, ele escreveu uma obra imensa sobre a Carta aos Romanos, é um livro muito volumoso, uma análise muito bem profunda sobre a Carta aos Romanos. Ele diz que quando se manifesta o amor a Deus, ou seja, quando você ama e se manifesta esse amor a Deus, então Deus também se manifesta. Não que ele esteja em silêncio, mas é que você não está percebendo, é que eu não estou percebendo. Mas quando nós manifestamos o nosso amor a Ele, a gente começa a sentir que estamos sendo cercados por esse amor. Então, quando você for planejar este ano de 2024, lembre disso. Né? Se você manifestar esse amor, ele vai te cercar com o amor dele. E aí você pode aguardar a colheita de tudo aquilo que você planejou, de todas aquelas metas que você escreveu. É a lei da semeadura, meu irmão. Aquilo que você semear, você vai colher. Se você semear amor, você vai colher amor. A primeira carta aos Coríntios, no verso 8, diz que se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Deus já te conhece de antemão, mas agora Deus te conhece como alguém que o ama. Que maravilha! Se Deus te conhece, se Deus te ama, e se Deus está usando todas as coisas para o seu bem, meu irmão, não há motivo nenhum de preocupação, de aflição, de ansiedade. É por isso que a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque todas as coisas estão controladas por Deus. E todas as coisas ele usa para o seu bem, para o meu bem. Então, quando você for estabelecer suas metas, coloque no topo da lista, você vai fazer uma listinha. Coloque no topo da lista, com letras enormes, do jeito que ele ensinou a Abacuque. Escreva com letras enormes, para sempre poder ler. Vou, neste ano de 2024, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas Ele usa para me fazer o bem. Ai, glória a Deus. Ô, irmão, todas as coisas se rendem a Ele e se juntam para fazer o bem àqueles que o amam. Todas as coisas. Em Mateus 6:35 fala assim, 6:33 fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus que você tem que buscar, que eu tenho que buscar? O reino, você sabe, é um local, uma área, é um espaço onde há um governo de um rei. O rei governa ali, por isso que chama reino. E o reino onde o rei governa, todos os seus súditos, todos os habitantes daquele espaço devem obediência a esse rei, devem submissão a esse rei. E quando esse rei observa que no meio de alguém ali no seu espaço é rebelde, esse alguém vai sofrer a punição pela rebeldia. O reino de Deus é o local onde Deus reina. Deus tem que reinar a começar do seu coração, do meu coração. Quando ele reina ali, sem espaço para desobediência, sem espaço para rebeldia, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida.
Então, esse ano de 2024, quando no topo da lista estiver lá, amar a Deus sobre todas as coisas, será um ano muito abençoado para você. Creia nisso, tenha certeza disso, não tenha dúvida disso. A gente sabe disso no fundo do coração e a palavra confirma. Aqui em Romanos, no mesmo capítulo 8, no verso 26, diz que o Espírito Santo nos socorre nas nossas fraquezas. Ele nos socorre quando nós não conseguimos orar. Ou seja, quando você faz um plano e depois você vai apresentar esse plano para Deus, se você não conseguir apresentar convenientemente, o Espírito Santo te apresenta o plano para você. E aquele que conhece a sua mente, que conhece o seu coração e que conhece a mente de Deus, é quem está fazendo essa intermediação. Ele vai orar segundo a vontade de Deus. Por isso que a palavra diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, quando sou fraco, então é aí que eu estou forte, porque quando eu estou fraco, o Espírito Santo entra para nos fortalecer. Sobretudo na fraqueza para orar. Se você tem dificuldade para orar, peça que ele te fortaleça, enquanto ele vai intercedendo a seu favor, na verdade. Quando a gente lê o versículo 27, a gente vê que a intercessão do Espírito em nosso favor é segundo a vontade do Pai. Então não tem erro. Ele vai pedir aquilo que Deus quer que seja pedido. Olha que maravilha, meu irmão. Ele vai pedir exatamente aquilo que Deus quer fazer. Há um louvor do Nani Azevedo, muito conhecido, que a letra diz que os planos de Deus são maiores do que os meus. E é claro, nós não somos capazes de estabelecer planos que vão além da esquina. Mas Deus tem um plano, a começar do plano da sua redenção, que é eterno. Que é eterno. Então, que os planos de Deus prevaleçam na sua vida. Ainda que aparentemente não esteja acontecendo aquilo que você espera, mas é para o seu bem. Mas é para o seu bem. Os planos que se realizam são aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus. Esses se realizam. Jó falou lá no capítulo 2, nenhum dos 42, capítulo 42, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então, quando você for fazer o seu plano, peça ao Espírito Santo, ajuda-me a pôr aqui nesse papel o que está de acordo com a tua vontade. E ainda no verso 30, nós lemos que Deus nos chamou. Ele nos chamou para quê? Quando ele fez, oi, você, vem aqui. Ele nos chamou para quê? Ele nos chamou para realizar o plano dele na nossa vida, na sua vida. Por isso que você está aqui agora, ou acompanhando esta live, que você faz parte do plano de Deus. Então, meu irmão, faça os seus planos, haja de acordo com eles e creia que não importa o resultado, será para o seu bem. Porque Provérbios 16:1 diz: o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a resposta certa não é o que você escreveu no papel, não é aquilo que você imaginou, mas é aquilo que Deus já tem para você. É resposta. Você será respondido, meu irmão. Você não será ignorado. Deus está olhando para você enquanto você está escrevendo. E Ele já está preparando a resposta. Se não for de acordo com o que você escreveu,
Glória a Deus, será para o seu bem do mesmo jeito. Será para o seu bem do mesmo jeito. Há um pregador das Bahamas, já falecido, o nome dele é Miles Monroe. Esse homem, a história desse homem é muito fascinante. Ele era um menino pobre, negro, vivendo na pobreza total nas Bahamas, numa casa onde tinha 11 filhos, e as Bahamas naquela época era colônia da Inglaterra, então todas as autoridades eram ingleses, os professores das escolas eram ingleses, até os pastores das igrejas eram ingleses. E ele tinha muita dificuldade na escola. Ele não ia bem na escola, ao contrário, ia mal. E um professor, que era inglês, branco, o humilhava, chamava de retardado, chamava de burro, chamava de tudo quanto é nome que se possa imaginar. E ele era muito humilhado. E ele um dia, os pais eram crentes, mas era um menininho, um dia ele chorando, falou, mas Deus, você é muito injusto, se você existisse mesmo, você não permitia que acontecesse isso comigo. E o Espírito Santo falou a ele: leia o meu livro. E ele creu. E ele começou a ler a Bíblia. E não entendia nada, mas não desistiu. Continuou lendo e não entendia nada e continuou lendo, mas até que um dia as coisas começaram a se abrir. Começou a haver entendimento. E à medida que o entendimento da leitura bíblica ia aumentando, o entendimento das lições da escola também ia aumentando. E esse homem terminou o colegial em primeiro lugar da turma. Por causa disso, o governo deu uma bolsa de estudo para ele nos Estados Unidos e ele foi na Universidade Oral Roberts, que é uma universidade cristã. E ali ele fez a sua faculdade, se graduou e foi convidado para fazer um doutorado, fez o doutorado, e o fato é que quando ele voltou para as Bahamas, já não era mais colônia inglesa. E o governo das Bahamas fez Miles Monroe secretário da Educação do país. Ele se tornou um grande conferencista mundial, pastor, um grande conferencista, autor de livros, conselheiro de reis, de presidentes. E um dia ele estava fazendo uma palestra em Londres. E após a palestra, ele formou uma fila para ele autografar os livros dele. E enquanto ele ia autografando, de repente para na frente dele um senhor muito idoso e dá o livro para ele autografar. E era um livro todo marcado, todo lido. E ele olha para o homem e fala: o senhor leu o livro mesmo, hein? E o homem fala: esse livro transformou a minha vida. E começou a chorar. E formou um certo constrangimento, porque havia aquela fila e tal, e o homem não saía da fila, e o Miles Monroe falou: o senhor pode se colocar de lado? Ele falou: eu já morei nas Bahamas. É. E o que o senhor fazia lá? Eu era professor. Não diga, de que escola? A escola tal. Mas quando eu estudei, como é seu nome? Eu sou o Mister Robson. O senhor é o Mister Robson? O homem que me chamava de retardado? O homem que me humilhava? O homem que pisava em mim? E ele conclui: ninguém te conhece, só Deus. Ele te conhece. Ele sabe todo o bem que ele precisa fazer na sua vida. Creia nele. Leia o livro. Leia o livro. Leia o livro. Coloca isso em segundo lugar na sua lista. Ler o livro. E toda sorte de bênçãos repousará sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, te damos honra, te damos glória, te damos louvor, Senhor,
por mais esse dia na tua presença, meu Pai, por mais esse dia grandioso, porque na tua presença tudo é maravilhoso, Senhor. Na tua presença há alegria, Senhor. E nós estamos aqui agora, Pai, para apresentar as vidas dos irmãos que estão nos acompanhando nesta live, para apresentar a própria programação, Senhor, pedindo que toda sorte de bênçãos que tu tens reservado nas regiões celestiais, Senhor, sejam derramadas sobre essas vidas, Senhor, sejam derramadas sobre a programação da Igreja Canaã, sobre a própria Igreja Canaã, Senhor, sobre os seus líderes, Senhor, sobre toda a membresia, Senhor. Nós carecemos, Senhor, do teu favor, Senhor, e o teu favor nunca falta, porque tu és amor, Senhor. A palavra diz lá no livro de Juízes, Senhor, quando o povo, Senhor, estava em pecado, clamando pelo teu socorro, a palavra diz que em um determinado momento tu não pudeste, Senhor, segurar a tua compaixão. Ah, Senhor, tu és amor. Tu não podes reter o teu amor, Senhor. Derrama do teu amor em todos nós neste ano, Senhor. Assiste aqueles cujos planos, Senhor, estão sendo formulados para que façam planos bons, planos segundo a tua vontade, Senhor. Consola aqueles cujas metas do ano passado não foram alcançadas, Senhor. Confirma para eles, Senhor, nos seus corações que foi para o bem, Senhor. É esse o nosso pedido, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. E é por isso que oramos, Senhor, confiando em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, evangelista Armando, Glória a por Deus. essa palavra do céu nessa manhã. Que bom ouvi-lo, né? Que palavra que toca os nossos corações de uma forma tão tremenda nesse início de ano. Uma palavra de que traz esperança que as coisas, evangelista Armando, povo de Deus, né? Elas vão cooperar, né? Ao seu favor. Pega isso, né? Conforme pastor Armando, né? O evangelista Armando, já estou profetizando, né, irmão? Né? Amém. Elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Deus do céu, a palavra falou conosco nessa manhã, nesse início de ano. Você vai ver a boa mão de Deus ao seu favor. As coisas vão começar, meu irmão, minha irmã, a cooperar, porque você ama ao Senhor, né? Não desanima, não. O pastor Armando falou, né? De repente nós estamos frustrados, uma pequena frustração chega, por objetivos que não alcançamos no ano anterior. Mas as coisas vão cooperar, porque você ama ao Senhor. Amém. Palavra do céu, Glória a Deus. evangelista Armando, nessa manhã. Você que pode, meu irmão, minha irmã, antes de nós nos despedirmos aqui, coloque a mão no seu coração, nós vamos à bênção apostólica, então. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam, e a igreja do Senhor diz amém. 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 Amém por Amém. essa manhã, manhã gloriosa, meu irmão. Pegue essa palavra, aceite esse convite de Deus nessa manhã. E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem, né, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Evangelista Armando, que alegria recebê-lo, que bom ouvi-lo aqui. Eu estava, quando você ministrava os textos, né, eu viajava aqui, pelo amor de Deus, muito gostoso ouvi-lo, né, Evangelista Armando aí, Amém. também aluno, né, do CETEC, né? Aluno tão participativo, né? Deus continue te abençoando e te levando por muitos caminhos, né? Pode ir as suas considerações, evangelista Armando. Eu Finais, né? começo dizendo o seguinte: aqueles que podem, e creio que todos podem, tratem de cursar o CETEC. É muito bom.
São ferramentas que a gente recebe e a gente, numa ocasião como essa, pode colocar em prática. Cursem o CETEC, é muito bom. Mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, como eu disse, a Deus pela oportunidade, à igreja pela programação, a nossa liderança. E quero desejar a todos que neste ano todas as coisas pelas quais vocês anelem sejam realizadas pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus que jamais falta, jamais faltará. Amém. Amém, evangelista Armando, novamente. Muito obrigado por atender o convite aqui do Bom Dia. Deus continue te abençoando, toda a congregação aí também, né, de Santo André, a sua esposa, a irmã Isabel, seus filhos, e o Deus abençoe. Evangelista Armando, um homem realmente de Deus, eu posso testificar aqui, o homem, né, com um coração tão grande para a obra que a gente se orgulha, né, de estarmos perto e próximos do evangelista Armando. Que Deus te abençoe esse ano também. Amém. Toda Amém. sorte de bênçãos estejam sobre a sua vida, te dando graça, unção, saúde, né? Que é isso que nós precisamos. E é claro, muita presença do Senhor Jesus. Amém. Presbítero Fernando, toda a equipe de mídia, Deus abençoe nessa manhã, né? Tem um dia abençoado aí, faz esse trabalho excepcional. A você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, pegue essa palavra, esse convite de Deus nessa manhã, né? As coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Shalom, shalom, povo de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.